Vamos ler o versículo 1 e depois a gente vai para o versículo 13. Jó, capítulo 1, versículo 1. Amém? Que diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Agora vamos ler o versículo 13, que diz assim: E sucedeu que um dia, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e os jumentos pasciam juntos a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. E só eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda ele falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Só até aqui. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. A história de Jó é uma história que eu sempre fico muito impressionada todas as vezes que eu vou ler ou reler novamente. Porque Jó tinha todos os motivos do mundo para blasfemar contra Deus. Mas ele não fez isso. Porque existia algo dentro dele que não permitia que ele fizesse isso. E é muito interessante a gente olhar para Jó e ver que ele tinha perdido tudo. Ele perdeu tudo que ele tinha. Não somente as coisas materiais, mas ele perdeu os seus filhos, ele perdeu parte da sua família. E a única coisa que ele fez depois de ouvir todas aquelas coisas, depois de ouvir que as pessoas foram avisar ele que ele tinha perdido os seus filhos, o seu gado, ele rasga suas vestes, raspa o seu cabelo e se ajoelha e se prostra diante de Deus para adorar. Então, Jó ele nos ensina que Deus ele não é apenas um Deus que está ali só para nos abençoar em todo o tempo. Mas Deus ele pode nos provar, porque Ele é Deus e Ele não precisa nos explicar no momento da provação. Então, é isso que eu me pergunto todas as vezes que eu leio o livro de Jó. Eu me pergunto como eu reagiria diante de uma situação dessas. Eu me pergunto o que eu faria no lugar de Jó. Eu quero que você também se faça essa pergunta. O que você faria no lugar de Jó? Como você iria reagir diante disso? Porque eu, sinceramente, eu não sei se eu teria forças para permanecer firme diante de Deus, diante de tamanha tribulação. Porque às vezes nós passamos por coisas tão pequenas aqui na terra e nós já achamos que isso é motivo da gente abandonar a Deus. Nós passamos por coisas tão insignificantes e já achamos que isso já é motivo suficiente da gente nem sequer vir mais cultuar a Deus. Então nós temos que colocar a nossa fé, a nossa esperança totalmente em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E o que eu vejo em Jó é exatamente isso, uma pessoa que sabia aonde se refugiar.
Independente de como a vida dele estava indo, ele sabia que o socorro dele vinha do Senhor. Ele sabia que ele não precisava ter tudo, mas ele precisava ter Deus ao lado dele. E isso não fica claro no livro de Jó, o motivo de Deus ter permitido tamanha coisa na vida de Jó. Não fica claro nesse livro. Mas o que a gente vê, claro, é um homem temente a Deus. Um homem que, independente da circunstância, escolheu servir a Deus, escolheu ficar ali, sofrendo aquela provação, independente do que estava acontecendo dentro da casa dele. Então, eu também fico me perguntando, quando as coisas inesperadas acontecem na nossa vida, às vezes nós estamos passando até por um momento não está nem fácil nem difícil. A gente está vivendo uma vida monótona. E coisas inesperadas acontecem. Às vezes vem uma coisa atrás da outra. O inimigo, ele age de uma maneira que ele quer nos destruir de qualquer forma. E é interessante que na história de Jó não aconteceram coisas, aconteceu algo hoje e depois de um ano aconteceu outra coisa. Não. Foram coisas seguidas, uma da outra. O inimigo estava atacando ele atrás do outro. Tipo, foi um nocaute para Jó, porque ele estava praticamente derrotado. Então eu acredito que o inimigo pensou que ele havia derrotado a Jó. Mas na verdade, ele deu mais um motivo para Jó adorar a Deus. O inimigo, ele pensou que fazendo tudo aquilo, tirando tudo de Jó, Jó ia deixar de ser um homem íntegro, ia se tornar um homem beberrão, um homem que não amava mais a Deus. Porque muitas vezes a gente vê essas coisas acontecerem nos nossos dias. A esposa abandona o marido vai e se perde totalmente no mundo das drogas, no álcool. Ou então a mulher é traída e ela acaba não conseguindo mais ter fé em Deus, porque ela colocou toda a sua expectativa ali no homem. Mas o que a gente vê em Jó é que a expectativa dele estava totalmente em Deus. Eu nunca vi alguém com uma fé, um coração tão voltado a Deus dessa maneira. Porque ali ele viu que ele não ia blasfemar contra Deus, mas ele ia adorar a Deus, independente da situação, independente do que ele estava passando. Porque a gente consegue ver que o refúgio de Jó era o Senhor. Como o salmista fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, é essa a mensagem que a gente deve se apegar todos os dias. Nós devemos entender, compreender que o nosso socorro, ele não vem de homens e nem de mulheres, e nem das nossas riquezas, e nem da nossa família. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Porque todos podem nos abandonar, as pessoas podem te trair, te abandonar, elas podem pisar em você, mas o Senhor é o teu único socorro, o Senhor é aquilo que a gente deve permanecer, permanecer firmes e constantes, é como diz o versículo, sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. A tribulação, nós temos passado por dias de tribulação e nós podemos observar que nem chegou aqui até onde a gente está, nessa localização, nessa cidade que a gente está. Mas em muitos lugares do mundo tem acontecido coisas horríveis, coisas inimagináveis, as pessoas estão desesperadas, as pessoas não sabem mais o que fazer, porque não há muito a ser feito, apenas esperar que coisas boas venham. Então, o que eu me deparo para pensar é: onde está o meu socorro? Onde está o meu refrigério? O que esse tempo tem produzido em mim? Eu quero que você faça essa pergunta a você mesmo. O que a tribulação tem produzido em você? O que o dia mau tem produzido dentro de você? Muitas vezes o dia mau apenas nos produz revolta, raiva, angústia, ansiedade, sofrimento. Porque nós conseguimos apenas focar os nossos olhos nas coisas ruins. Mas o Senhor, Ele quer que a gente olhe para Ele independente de qualquer coisa.
Então, é isso que eu quero saber. O que o dia mau tem produzido em você? O que você tem observado? O dia mau tem deixado a sua fé fraca? O dia mau tem deixado você cabisbaixo? Eu espero que quando tudo isso passar, nós possamos ver que o Senhor esteve conosco em todo o tempo. Porque essa é a única verdade. Independente se a gente vai estar bem ou mal, o Senhor vai estar conosco. Porque nós estamos na terra e na terra nós estamos sujeitos a coisas más. Porque o mundo é mau, mas o nosso Deus é bom e Ele é um Deus justo. Há ocasiões em nossas vidas em que nós não conseguimos compreender o propósito de Deus para nós. Porque como isso que aconteceu com Jó, era algo que ele não esperava, era algo que ele não, vamos dizer que ele não merecia, né? Porque ele era um homem justo, um homem íntegro. Então, ao nosso ver, ele não merecia aquele sofrimento. Porque ele estava reto diante de Deus, ele tinha uma vida irrepreensível. Ele era um homem irrepreensível, ele era o sacerdote da sua família. Mas mesmo assim veio acontecer tamanha desgraça contra a vida dele. Então nós temos que compreender, não compreender, mas confiar em Deus. É o que Paulo diz. Paulo orou ao Senhor para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. Mas o Senhor veio a ele e falou que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza. Então é isso que nós temos que entender. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, muitas vezes nós estamos nos sentindo fortes e inabaláveis. Mas nesses momentos nós não estamos dando total credibilidade a Deus. Mas quando nós estamos passando por sofrimentos, nós acabamos nos voltando mais a Deus. Eu me lembro quando eu tinha uns 15 anos, eu tive esse questionamento. Eu perguntei para a mulher que me pastoreava, ela falou, eu perguntei, será se a gente tem que viver a vida inteira sofrendo para poder se voltar para Deus? Será que é isso? Será que Deus tem que passar o tempo todo nos provando para que assim a gente consiga passar o tempo todo aos pés de Deus? Porque no momento da provação você consegue ver os irmãos chorando, você consegue ver as pessoas se derramando, dando o melhor de si. Mas aí vem a bonança, todo mundo some. Então é isso que eu às vezes paro para pensar. Deus, será que é necessário alguém passar a vida inteira sofrendo só para que o Senhor consiga manter essa pessoa aos seus pés? Então, eu oro todos os dias, eu desejo orar assim todos os dias, que eu consiga permanecer em Deus, seja na tempestade, no fogo, seja no tempo bom ou no tempo mau. Eu quero permanecer em Deus, porque não existe outro lugar para se estar. É como diz que Marta, na história de Marta e Maria, Maria escolheu a boa parte, a qual ninguém podia tirar dela, que era estar aos pés de Jesus. Então esse deve ser sempre o nosso pensamento. Nós devemos sempre escolher estar aos pés de Jesus, independente da circunstância, independente de qualquer coisa. Mas principalmente, nós devemos estar aos pés de Jesus no momento bom e no momento ruim. Porque a nossa vida aqui na terra ela é feita disso, de momentos bons e ruins. Ninguém vai ser feliz o tempo todo. E ninguém vai ser infeliz o tempo todo também. Deus nos dá oportunidades maravilhosas de crescermos todos os dias. Em Romanos, capítulo 5, diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos, quando Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor.
Então, é essa a nossa esperança, é termos o Espírito Santo dentro de nós todos os dias da nossa vida. Ao levantarmos e ao deitarmos, nós temos que ter essa certeza de que o Espírito Santo de Deus está conosco, nos consolando e nos conduzindo. Então, o último versículo, um dos últimos versículos do livro de Jó, no capítulo 42, diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora te vi com meus próprios olhos. Isso era Jó que estava falando, que antes ele conhecia apenas um Deus de ouvir falar, porque ele não tinha passado por nada que fizesse que ele se encontrasse com Deus. Mas depois de tudo aquilo, ele viu a Deus. Ali ele estava dizendo que ele esteve no santo lugar com Deus depois de tudo aquilo. Então, eu acredito que valeu a pena ele passar por tudo aquilo, porque ele conseguiu ver a Deus. Ele conseguiu falar com Deus. Então, esse é o nosso maior objetivo, é estar com Deus. E isso é muito bonito. Ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Eu não tenho mais experiências com Deus porque eu ouvi alguém, mas porque eu passei, eu vivi, eu estive com Deus. Então é essa palavra que a gente deve se apegar, de que você esteve com Deus, Ele esteve com você no momento da tempestade, no momento da adversidade. Então era essa a palavra que eu tenho nessa noite, que assim como Jó, nós não venhamos desfalecer. Assim como Jó, diante da tempestade, nós venhamos nos entregar ainda mais a Deus. E como nós estamos passando por esses dias de isolamento, que nós possamos nos entregar ainda mais a Deus, voltar o nosso coração a Deus, nos alinhar com o propósito que Ele tem para a nossa vida, porque é isso que nós devemos fazer aqui na terra. Os dias a cada dia vão se passando e eu creio ainda mais na vinda do Senhor. E tudo isso que acontece só me faz olhar não para o sofrimento, mas olhar para Deus, olhar para o momento em que eu vou me encontrar com o meu amado, olhar para o momento em que nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo. Então não vamos parar de clamar, não vamos parar de buscá-lo, porque Ele é o motivo, Ele é a razão de nós estarmos aqui. Vamos fazer uma oração. Eu peço que você ore junto comigo, que você possa levantar um clamor nessa noite pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus amigos, por essa nação, pelo mundo inteiro que está passando por isso, amém? Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor possa nos ensinar a te adorar e a te servir com todo o nosso coração, independente de qualquer coisa. Nós queremos estar diante de Ti com o nosso coração aberto, para que assim o Senhor possa moldá-lo. Senhor Jesus, nós oramos pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão no leito de morte, Pai. Nós repreendemos todo espírito de morte, todo mal que queira nos atingir, meu Pai. Nós repreendemos pelo poder do Teu nome, Senhor, pois Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que ressuscita mortos, Tu és o Deus que faz milagres, Senhor. E nós acreditamos em Ti e acreditamos que o Senhor também vai soprar um vento de paz, um vento de consolo sobre a vida daqueles que estão aflitos. Repreende toda ansiedade, toda depressão, tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra nós, Senhor. Nós repreendemos pelo poder do Teu nome e nós acreditamos que o Senhor é um Deus que vai nos livrar, que vai nos salvar, que vai nos sarar, que vai estar no fogo conosco, que vai estar na tempestade, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos ensinado nesses últimos tempos. Nos ensina a Te amar e a Te servir de todo o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.